Muita gente do candomblé, ao perguntar-se sobre a sua religião, responde que é espírita. O espiritismo faz tão parte da cultura religiosa brasileira que ele está infiltrado na Umbanda, no Omolocô, na Encantaria, na Jurema, no catolicismo, nas igrejas pentecostais, principalmente nas neopentecostais, mas também no candomblé. Mas por que as pessoas do candomblé se dizem espíritas? Nós somos realmente parte deste universo espírita? Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre candomblé e espiritismo hoje. Vamos ver, nós somos realmente espíritas no candomblé? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Vale a pena a gente discutir um pouco sobre isso, porque eu acho que ninguém falou sobre isso até hoje, né? Eu acho que as pessoas se conformaram com esta confusão. Vamos bater um papo? Depois da vinheta. Olá, pessoas! Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila, este é o canal do Tata e essa é a nossa conversa de candomblé. Desde já eu já peço para que você desça, se inscreva, acione o sininho das notificações e dê um like ou um dislike se você não gostar nem de mim nem dos vídeos. E compartilhe, se você gostar de mim e dos vídeos, com seus amigos. Se não gostar de nenhum dos dois, compartilhe com seus inimigos. Vai ajudar do mesmo jeito. E comente, vamos bater um papo. Esta é uma conversa. Uma conversa não é um monólogo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Hoje nós vamos tratar sobre a questão do espiritismo no candomblé. Nós do candomblé somos espíritas, como muita gente se declara, ou espiritismo nada tem a ver conosco? O que é que nós cultuamos? Eu fiz um vídeo outro dia, e está na playlist, vocês podem acessá-lo, perguntando o que é que você cultua. E naquele vídeo eu falei sobre a questão da feitiçaria, da bruxaria. Hoje eu vou perguntar, o que é que você cultua? Você cultua espíritos de gente morta? Você cultua metempsicose, isso nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ou nós cultuamos simplesmente divindades? O que é o candomblé? Eu acho que existe uma grande confusão sobre isso. Candomblé, na sua essência, é uma religião animista, uma religião que cultua os elementais da natureza, as forças da natureza divinizadas. É uma religião antiga, uma religião ortodoxa, é uma religião enoteísta, ou seja, nós acreditamos que existe um Deus superior, criador do universo, chamado Olodumare, Olorum, Zambiapungo, Lissá, depende da nação, da tribo, da cultura, e acreditamos que existem deuses presentes na Terra através dos elementos da natureza. Isso chama enoteísmo, né? Isso não é politeísmo, né? Agora, o que isso tem a ver com espiritismo? Para a gente entender essa influência espírita, tanto no candomblé como em todas as outras religiões, nós precisamos saber o que é espiritismo. Para isso nós precisamos separar três coisas que são muito diferentes: espiritualismo, espiritismo e teosofismo ou teosofia. Vamos começar a falar um pouco sobre espiritualismo. A ideia de espiritualismo é muito antiga, ela data de tempos d'antanho, muito antes de Cristo. O espiritualismo já era praticado desde o Egito Antigo, e nós temos culturas muito antigas que tratavam de figuras como Hermes Trismegistus, que tratava das necromancias praticadas pelos oráculos. E aí você tem os oráculos de Delfos, na Grécia, e aí você tem
os chineses com seus oráculos de busca de sabedoria aos ancestrais. E esta coisa do espiritualismo, de buscarmos espíritos dos antigos, é muito mais antigo do que a gente tem notícia. Isso nós temos na nossa religião, sim. Quando nós tratamos sobre o culto Congo-Angola, o culto dos Bantus, nós lidamos com a figura dos baculos. Os baculos, ou os tatas, eles são pessoas da família, são pessoas que tiveram importância na tribo, que são consultados o tempo todo através das cundas. Esses são os baculos, e eles são importantes na configuração do que nós conhecemos por inquice. Da mesma forma, nós temos entre os jejes e os quetusos, alaquetusos e urubanos, nós vamos ter o culto dos babá-eguns, que nada mais é do que o culto aos ancestrais, culto de pessoas mortas. E esse espírito que é invocado para nos auxiliar chega aos tempos da Idade Média e da Idade Moderna como espiritualismo. Entretanto, um fato muito interessante, ele mimetiza este processo espiritualista, que era uma cultura antiga, mas no século XIX, lá nos idos da década de 40 do século XIX, 3 irmãs nos Estados Unidos, Catherine, Margaret e Leah Fox, elas começam a dizer que estavam ouvindo barulhos no celeiro, barulhos pela casa, e acabam por se comunicar com o espírito de uma pessoa que havia morrido na casa. Este evento é chamado de evento espiritualista ou espiritualismo. Ainda não existia o espiritismo. Essa notícia corre o mundo, porque esse tipo de notícia, a gente tem a internet e a gente sabe como é que é isso, né? É só olhar no YouTube e veja os canais sensacionalistas, que eles são os que mais bombam. E é claro que na França, que a França sempre esteve muito aberta a este tipo de informação, essa notícia cai como uma bombatizar. Já havia na Europa, principalmente na França e um pouco na Inglaterra, na Romênia e principalmente na Bulgária, o evento das mesas giratórias, que eram conversações que alguns médiums, chamados médios, faziam com mesas que se mexiam e voavam, né? E diziam que esse evento das mesas giratórias era um espírito se comunicando. Depois descobriu-se que 99,999% eram fraudes mesmo de pessoas que queriam ganhar dinheiro com isso mesmo, né? Este evento das irmãs Fox causou um reboliço nos Estados Unidos e muita gente acabou se debruçando sobre o assunto. Muita gente mesmo. Foi um tsunami nos Estados Unidos. Vale lembrar os aspectos históricos do fato. Na França, a Revolução Francesa ainda estava muito quente na cabeça das pessoas. E a Revolução Francesa trouxe um rompimento da sociedade, da política com a Igreja. Durante a liderança de Robespierre na Revolução Francesa, muitas igrejas foram fechadas. Os bens da igreja foram confiscados, padres foram presos, outros expulsos e outros guilhotinados mesmo. Muitos bispos foram guilhotinados no tempo da Revolução Francesa. Esse rompimento com a religião oficial do mundo, a chamada católica, ou seja, a universal, colocou na França um sentimento de vazio, um vazio espiritual,
que precisava ser preenchido com alguma informação nova. Esta informação nova foi esse espiritualismo das mesas giratórias, aquela coisa do contato com o sobrenatural, com o holístico. Então começa-se a discutir uma das coisas mais absurdas da história, como a medicina homeopática e tantas outras coisas. Nesta toada do espiritualismo que acontece nos Estados Unidos e na França, principalmente, surge na Rússia, ali na Ucrânia, na Rússia, ali na Bulgária, a figura de uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky. Ela nasceu em 1831 e quando aconteceu o evento das Irmãs Fox, ela ainda era uma menina. Mas por volta de 1860, ela já era uma jovem e ela abandona toda a sua criação cristã e começa a viajar pelo mundo, vai à Inglaterra, vai à França, começa a ter contato com essas informações espiritualistas, esta efervescência, e vai aos Estados Unidos. E lá ela conhece um cara chamado Henry Steele Scott, que era um veterano de guerra. E junto com esse sujeito, Steele Scott, eles fundam uma coisa chamada Escola Teosófica. E depois essa escola teosófica vai ser chamada de Sociedade Teosófica. Eles depois partem para a Índia e lá fundamentam a sede da Sociedade Teosófica. Neste momento, a Helena Blavatsky ela se dissocia dessa ideia do espiritualismo e é no momento em que surge na França a figura de um cara chamado Hippolyte Léon Denisard, que vai ser chamado de Allan Kardec. E este Allan Kardec era um professor, e estava em falência, tinha sido demitido, e ele é convidado por pessoas com muito dinheiro, uma elite francesa que era ligada a essas coisas de comunicação necromante, mesas giratórias, para estudar esses eventos. E então ele recebe uma grana muito grande para estudar, fazer um estudo e publicar livros, né? Então imediatamente ele publica um livro dos espíritos, em que traz uma experiência de entrevista que ele fez com espíritos desencarnados manifestados em médiums. E depois ele vem com o seu segundo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, ele já tinha percebido que ele precisava, para que o seu trabalho e todo aquele movimento que estava acontecendo na França pudesse ter algum alcance, ele precisava aproximar da Igreja Católica. Então ele começa a escrever toda uma literatura a partir deste livro, trazendo um aspecto religioso para aquele movimento que não era religioso, era um movimento meramente psicossomático, se assim podemos dizer. Entretanto, nos Estados Unidos, esse processo espiritualista ele dura um pouco mais e ele vai cair no colo justamente de Helena Blavatsky. Lá, a Sociedade Teosófica dos Estados Unidos, com a morte de Henry Steele Scott, vai ficar muito mais ligado à figura de uma mulher chamada Anne Besant. Helena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, para quem quer entender, ela se distancia desta ideia de buscar se comunicar com mortos. E ela começa a se comunicar com sábios vindos de Vênus, que ela vai chamar de Mahatmas. Então, esses mestres ascensionados que eram espíritos que viveram na Terra e foram para Vênus,
vieram com um senhor do mundo lá de Vênus, olha só. Vênus, uma temperatura de 490 graus e uma pressão atmosférica de 90 vezes maior do que a da Terra. É chamado planeta inferno do sistema solar. Teriam vindo para a Terra e criado ali no deserto de Gobi uma cidade que eles vão chamar esta cidade eu não lembro. Vão fundar uma cidade ali, e ali essa cidade vai abrigar uma comunidade de espíritos elevadíssimos que vão dominar e reger o planeta e o nosso sistema todo. E essa grande comunidade é chamada de Grande Fraternidade Branca. Ali estavam grandes mestres ascensionados, como o mestre Kuthumi, mestre Moriá, mestre Saint-Germain, mestre Sardana, que é Jesus, e tantos outros mestres que estão ali, e outros, né? Mesmer estava lá, e tantos outros que acabaram sendo recebidos nesta grande fraternidade branca. Paracelsus, Leonardo da Vinci, Hermes Trismegistus e vários outros grandes, Francis Bacon, estava tudo ali, naquela comunidade da grande fraternidade branca, e a partir dali essas grandes mentes estavam regendo o mundo. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Depois provou-se que as histórias de Helena Blavatsky era tudo uma bravata. Provou-se que as comunicações que ela se fazia com esse mestre Kuthumi, esse mestre Moriá, era uma fraude, que tinha um alçapão, que as tais cartas que caíam no colo dela eram jogadas de lá de cima, através de um alçapão. Provou-se que ela estava tirando dinheiro de pessoas riquíssimas em nome de uma filosofia que ela mesma tinha inventado. Provou-se que ela era uma fraude. Entretanto, Helena Blavatsky morreu em 1891 sem poder responder pelos seus crimes de charlatanismo. Da mesma maneira, Allan Kardec morre em 1869. Sem poder ter sido desmentido de acordo, de uma maneira séria e correta. Apesar que muitos teólogos e filósofos no mundo inteiro escreveram sobre as filosofias espíritas de Kardec. Só que com Kardec, o tal espiritualismo vira espiritismo e começa a tomar aspectos de religião. E isso ele fez quando ele aproximou o espiritualismo da religião católica, e este espiritismo que ele vai criar chega no Brasil e hoje é chamado de kardecismo. E aqui nós tivemos grandes nomes do kardecismo que deram essa amplitude que o kardecismo tem aqui, desde nomes como o Hercílio May, Chico Xavier, Valdo Vieira, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que deram essa estrutura que o kardecismo tem hoje. É claro que tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, o kardecismo, o espiritismo, o espiritualismo e o teosofismo passaram por descrença de charlatanismo. Nós temos os casos de, por exemplo, das curas milagrosas do Dr. Fritz, e um dia eu vou falar sobre isso, com o Zé Arigó, depois com Edson Queiroz. Nós temos a figura do estuprador do João de Deus, nós temos a questão dos anos 60 com o Chico Xavier fazendo aqueles experimentos com a famosa manifestação ectoplasmática, que nada mais era do que algodão que tinha enfiado na boca da pessoa e fotografado, que foi um
um grande escândalo na época, e daí por diante. Mas o que tem isso a ver com o candomblé? Pois é, o candomblé ele surge junto com todas essas manifestações ocultistas. O candomblé ele toma forma, jeito, estrutura no Brasil no século XIX. Vamos lembrar que é 1830 que a primeira casa é fundada. 1832, mais precisamente, que é o Ilê Axé Yanassô Oká, que é a Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia, pelas três princesas de Oió, Iadetá, Iadelá e Ianassô. Desta casa que surgem todas as outras casas matriciais. O catolicismo influenciou muito a formação do candomblé, tanto que a Casa Branca do Engenho Velho ela é fundada no terreno da Igreja da Barroquinha. Atrás da Igreja da Barroquinha tinha um terreno e ali que começou o terreiro da Casa Branca. Depois eles foram para o endereço onde eles estão hoje. Mas eles começaram ali. Muitas das casas de candomblé originais surgiram de pastorais dentro da própria igreja católica. A própria ordem de Nossa Senhora da Barroquinha, por exemplo, Nossa Senhora das Lágrimas e muitas outras. A influência católica é extremamente forte na formação do candomblé. Tanto é que nós usamos incenso, que é católico, nós usamos velas, que é católico, e tantas outras coisas. E o kardecismo? O kardecismo ele tem uma influência muito grande, porque na mesma época que o candomblé começa, um pouco depois o kardecismo chega ao Brasil e aonde? Na Bahia. O primeiro lugar onde o kardecismo chegou foi na Bahia, no final do século XIX. E isso influencia toda a estrutura do candomblé na Bahia, principalmente nas casas do Amburaxó, nas casas de candomblé de caboclo, e depois, mais tarde, no Rio de Janeiro, na formação do Molocô e da macumba carioca, que vai dar origem à Umbanda. E é justamente nesse ponto em que nós temos a figura de Zélio Fernandino de Moraes, que ele arvora-se a ser o fundador da Umbanda e ter saído a Umbanda de um centro kardecista. A Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói. Mas qual é a proximidade do kardecismo conosco? A proximidade está justamente nesta invocação dos nossos antepassados. Então, o kardecismo nos trouxe uma explicação filosófica daquilo que nós já fazíamos. O candomblé, e tanto quanto a Umbanda, nada mais é do que uma mistura do espiritualismo, do teosofismo e do espiritismo. No teosofismo, no sentido em que, quando Helena Blavatsky fazia a invocação dos mestres ascensionados, ela vai nos influenciar no contexto da invocação dos nossos catiços, de marinheiros, de marujos, de pombagiras, exus, caboclos, preto velhos e daí por diante. Esta cultura nos dá estrutura para estas invocações de seres e entidades de força e luz, que o kardecismo vai chamar de guias de luz. O espiritualismo vai nos trazer a superstição de comunicação com os mortos de maneira peremptória, de ouvir barulhos, de se comunicar através do vento, se comunicar através de coisas e se comunicar através dos equipamentos que nós proporcionamos, de acender uma vela e nos comunicarmos com aquela entidade a partir daquela vela, daquela água, daquela comida. E é o espiritismo. O espiritismo é a essência de tudo isso. Porque faz com que nós possamos invocar essas entidades que foram pessoas mortas. De maneira a que possamos, inclusive, cultuá-los. Tudo isso está envolvido numa coisa chamada mentempsicose.
que nada mais é do que uma ciência que estuda a transmigração da alma intercorporis. A transmutação da alma. A alma de uma outra pessoa pode incorporar em mim. A alma de alguém que já morreu pode incorporar ou se manifestar ou tomar posse do meu corpo e agir como se fosse ela. Isso também explica na reencarnação e na ressurreição. Mas principalmente na questão da possessão, da incorporação e da manifestação. Então essa ciência é chamada de metempsicose. E é por isso que, desde o começo do século XX, o povo de Candomblé se diz espírita, por causa dessas influências que nós recebemos do espiritismo desde a sua essência. Por quê? Porque o kardecismo chega no Brasil, o espiritismo mais precisamente, junto com a teosofia e as ideias espiritualistas que já estavam arraigadas nas religiões que foram trazidas pelos africanos para o Brasil. Eu estou falando do espiritualismo ortodoxo. Estas informações elas se congregam, elas se convergem na gênese do candomblé. Então, era muito comum, da mesma maneira que uma pessoa do candomblé se dizer católico, ir à igreja, rezar missa, por isso que nós temos essa coisa de levar Iaô para a missa e levar Iaô para dar do baile para o padre, por causa dessa influência. Da mesma maneira, nós cultuamos os nossos ancestrais mortos. E isto é metempsicose. Quando nós buscamos fazer essa invocação, esta necromancia, nós invocamos ou evocamos ou avocamos, tudo na mesma estrutura, no mesmo bojo, a cultura espírita. Agora, nós somos espíritas? Não somos espíritas. Nós somos espiritualistas? Não somos espiritualistas. Nós somos teosofistas? Não somos teosofistas. Nós somos enoteístas. Nós cultuamos uma divindade criadora do universo, Olodum, Olorum, Olodumare, Zambi, Zambiapungo, Angome. Perdão. Não importa o nome que ele vai ser chamado. E cultuamos os seres criados por esta divindade. No caso de Olorum, ele cria os Babaorum, os Babafunfuns lá no Orum, lá no céu. Em número de 416, vem criar a terra e aquele cria os Eborás. Os Eborás e os Irumolés, então, dão origem ao que nós conhecemos como Terra, como planeta Terra, em toda a sua estrutura, e depois os seres humanos, na sua essência espiritual. E também física, né? Porque Obatalá e Exu criam o nosso corpo. Por isso que ele é chamado de Bará, por causa da participação de Exu na formação do nosso corpo a partir do barro. Então nós não somos espiritualistas, nós não somos espíritas e não somos teosofistas. Nós somos enoteístas. Esta é a minha mensagem de hoje. Candomblé é espiritismo? Não. O candomblecista é espírita? Não. Nós cultuamos os elementais. Gostaram do papo de hoje? Hoje foi bem científico, né? Fazia tempo que eu não fazia um bate-papo científico desse jeito. Me lembrou das minhas aulas que eu fazia nas lives. Eu quero, antes de terminar, perguntar se você já é inscrito no nosso canal e pedir para que você se inscreva. E eu vou dizer por quê. Muita gente está assistindo os nossos vídeos, mas pouca gente está se inscrevendo. Eu preciso atingir 1000 inscritos, urgentemente,
para que esse canal possa começar a ser monetizado. E eu não consigo as inscrições necessárias. As pessoas assistem e não se inscrevem. Então eu quero te pedir, por favor, se inscreve, por gentileza. Acione o sininho das notificações, dê o seu like. Ou o seu dislike, não tem problema. Mas o YouTube precisa dar relevância para o nosso canal. Para que este tipo de conversa de altíssimo nível sobre a nossa religião possa chegar a mais pessoas. Ou vocês preferem que o que chegue às pessoas é as palhaçadas que o povo está fazendo, de virar de pombagira na frente da câmera e começar a dar consulta, cobrar dinheiro das pessoas para jogar abusos por internet e dar informações completamente sem pé e sem cabeça, denegrindo a nossa religião dentro das redes sociais. Então, se você não concorda com esse tipo de coisa que está acontecendo, me ajude a mudar, pelo menos a gente poder chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente possa ter relevância. Não só esse canal, mas a nossa religião ter relevância como uma religião séria, de gente séria. Tá bom? Você pode me ajudar nisso? Então, por gentileza, desça aí, se inscreve, por favor. E comente, vamos bater um papo. Se você tem mais alguma informação sobre as coisas que eu disse hoje, eu quero ouvir você. Eu quero avisar que a partir da semana que vem, nós vamos começar a ter o nosso vídeo de terça-feira vai ter esta característica, de nós falarmos sobre a nossa relação com as outras religiões. A partir de terça-feira vai ser como se fosse um curso que eu vou dar sobre como é que você pode se relacionar com os evangélicos que nos atacam. E os ataques estão não só dentro do campo das ideias, mas do campo físico. Mas o que eu posso passar para você é o campo das ideias. O que é o cristianismo, o que é o judaísmo, o que é a religião judaico-cristã e qual é a relação dela com o candomblé. Como é que nós podemos responder aos evangélicos, aos ataques que nós sofremos. Então essa aula começa na terça-feira, vão ser 4 aulas, tá bom? Aí nós vamos falar se Exu é diabo, nós vamos falar sobre a questão do culto à serpente, nós vamos falar sobre a questão do sacrifício, vamos falar sobre sacrifício humano, vamos falar sobre tudo isso, tá bom? Então, a partir de terça-feira, a gente começa essa aula. Um dia sim, um dia não, teremos um videozinho curto de, no máximo, 10 minutos. Já começamos, não sei se vocês perceberam. E eu estou tentando começar a fazer uma live, mas ainda não consegui. A minha saúde não anda muito boa. E eu estou atolado de serviço. Então eu não consegui começar a fazer essas lives. Mas nós vamos começar as lives sim. Tá bom? Tá tudo bem? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês não gostaram, me avisem. Tata, não quero mais esse tipo de vídeo, é chato. Eu quero que o senhor fale mal de alguém. Aí a gente vai achar alguém para falar mal. Não vou conseguir. Porque eu não sou deste tipo de pessoa que fala mal dos outros. Pelo menos não no vídeo. Mas eu sou jornalista, gente. O meu trabalho é falar mal de alguém. Não, estou brincando. A gente jamais vai falar mal das pessoas aqui. Né? Mas porque, graças a Deus, graças a meu orixá, todo mundo gosta de mim. Ou pelo menos diz que gosta. Tem alguns que ficam falando mal de mim aí. Tem alguns que tentam denegrir a minha imagem. Eu até tentei... Vou confessar uma coisa para vocês. A pedido de algumas pessoas, me pediram para dar uma resposta em vídeo para essas pessoas que estão tentando me denegrir. Mas eu fui procurá-los para saber pelo menos o nome delas, né? Eu fui lá na fila do pão, sabe? E eu fui procurar essas pessoas lá na fila do pão e não achei.
E eu não sei quem são eles lá na fila do pão, então eu não pude, né, trazer aqui as informações sobre ela, porque elas não consegui achar elas na fila do pão. E eu também procurei no saquinho de quisuco. Aí eu fiquei procurando no saquinho de quisuco e não consegui achar elas nem no saquinho de quisuco. Então, como eu não consegui achar essas pessoas que dizem que eu causo vergonha para os outros, nem no saquinho de quisuco e nem na fila do pão, eu não posso falar sobre elas. Então, sinto muito. Vai ficar no vácuo, que é o lugar onde essas pessoas merecem estar. Tá bom? Vamos concluindo então. Eu quero deixar um grande beijo a todos, um grande abraço, agradecer imensamente de Okamemó, de Mushimbandunda Mikatendoyo, de vocês estarem comigo até o final. Esse vídeo ficou longo, hein? Eu não gosto de vídeo muito longo. Mas eu acho que foi interessante esse nosso bate-papo. A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi e dirá, Mojubá, Colofé, Benuim, Macuyu, Adupé.